A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós paramos para ler e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza através dessa leitura e para que Ele nos ensine e para que nós possamos aprender aquilo que nós vamos aplicar nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam ser abençoadas pela Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos para o dia de hoje, que começa lá em 2 Samuel 7:1. A Esther vai fazer a leitura de hoje. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: Vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei, e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul, quando removido de seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então, o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de teu acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o com uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é Deus de Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real, pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste essas coisas boas a teu servo.
E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti, pois tu falastes, ó soberano Senhor. E quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Aqui a gente vê que Davi, ele está preocupado com as coisas do Senhor, a ponto de que ele não está simplesmente esperando que o Senhor realize alguma coisa ou peça alguma coisa para ele. Não, Davi estava pensando e ele via a casa que ele tinha, ele via que o Senhor continuava recebendo as adorações, as ofertas em uma tenda. E ele pensou, mas como pode eu morar numa casa tão boa e o Senhor morar numa tenda? Eu quero construir uma casa para o Senhor, para Deus. E Deus, ele fala isso para Davi. Fala, mas eu nunca falei que queria uma casa. Eu nunca disse que precisaria de alguma coisa a mais. E, claro, Deus, ele não mora em algum lugar específico, ele não morava naquela tenda. Ele usava aquela tenda como um meio de se encontrar com o povo, uma forma mais material de que o povo pudesse buscar e um local para que o povo pudesse levar as oferendas para o Senhor. Mas a própria palavra do Senhor diz que a terra é estrado dos pés de Deus. Deus não se encontra num lugar físico. A gente tem o costume de dizer que Deus está no céu, e aí as pessoas perguntam, mas ele está acima das nuvens? Ele está talvez no espaço? Ele está na Lua? Ele está em Marte? Não. Deus não está nem nessa realidade, porque quando Deus criou tudo que existia, quando Deus criou a matéria, quando Deus criou o tempo, quando Deus criou o espaço, Deus já existia, ele já era. Então Deus não está preso a essa matéria que eu e você existimos. Então ele, dessa mesma forma, não poderia ser contido em uma tenda e também não poderia ser contido em um palácio, mas Deus olhou o coração de Davi, olhou que Davi tinha se preocupado, que Deus estava, entre aspas, em uma tenda, enquanto ele estava numa casa e queria construir algo melhor para Deus, queria construir algo digno de Deus. Se ele era o rei, mas ele era humano e ele estava em algum lugar, ele queria que Deus tivesse algo melhor, porque Deus era o soberano. Esse era o coração de Davi. E Deus, vendo isso, ele se agrada e faz uma promessa para Davi. Fala que não só ele abençoaria o seu reinado, mas que também continuaria abençoando através de seus descendentes. E que seu filho continuaria reinando e que ele não tiraria sua presença como ele tirou de Saul. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe. Fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim, Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalo suficiente para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado, de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido
ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas, no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. E aqui ele está contando um pouco mais de como aconteceu a organização do reino de Davi. Davi continuava ganhando vitórias, ele enriqueceu muito Israel, porque ele falou que ele pegou até os escudos de ouro, e não só os escudos de ouro que enriqueceram, mas todos os povos que Davi derrotava, ele recebia os despojos dessa guerra e levava e dedicava ao Senhor. Então, o período de Davi e o período de Salomão, que é o seu filho que assume depois, foi um dos períodos em que Israel foi mais rico. Tinha muitos metais preciosos, tinha muito ouro, muita prata, madeiras raras. Tanto que o templo que Salomão constrói com todos os objetos que Davi recupera foi um dos templos mais suntuosos que existiram naquela época. João 14, 15 a 31. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Só um ponto aqui. Essa frase aqui é meio curta, mas ela é muito significativa. Olha isso. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Jesus está falando que o amor não pode ser somente da boca para fora. Ele não pode ser algo que você fala e acaba aí. Se vocês amam a Jesus, se vocês amam a Deus, obedecem aos mandamentos dele. Obedecem aquilo que ele fala. As suas ações vão materializar, vão representar aquilo que você está dizendo, aquilo que você está sentindo. E Deus não chama simplesmente para amá-lo de boca para fora, mas chama para amar com nossas ações, com nós nos arrependendo dos nossos maus caminhos e tendo uma atitude de pessoas transformadas. Quando Deus diz que nos ama, Deus é amor, Deus é aquele que também realiza as coisas para aqueles que Ele ama. Lembrando que também aqui, o encorajador que Jesus está falando, aqui ele já está se referindo ao Espírito Santo. Uma das partes da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui ele chama de encorajador, já dando ao entender o que ele faria. Ele encorajaria as pessoas. Ele daria coragem para enfrentar as dificuldades que os cristãos enfrentariam, principalmente nesse começo do Evangelho. Até hoje nós temos muitos cristãos que são perseguidos. No Brasil, graças a Deus, a perseguição que nós temos não é grande. Nós temos sim pessoas que talvez não gostam de cristãos e tomam atitudes para prejudicar cristãos, mas é diferente de países em que cristãos são mortos por professar a sua fé. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês.
Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas essas coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Salmos 119, 33 ao 48. Ensina-me teus secretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porei em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa, que a fizeste aos que te temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por a tua justiça. Olha que palavras interessantes. É basicamente uma oração que aqui o salmista está fazendo, né? Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e eu obedecerei a tua lei. Ele pede para ensinar, para que Deus ensine os seus decretos, pede entendimento para que ele possa obedecer a lei, dá-me entusiasmo por seus preceitos e não pela ganância. É o que a gente pede todas as vezes que a gente começa a estudar a palavra de Deus, para que o Senhor nos dê entusiasmo para ler, para aprender as coisas. Desvia meus olhos de coisas inúteis, porque às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não vão edificar a nossa vida, quando na realidade existe uma verdade do céu para as nossas vidas bem diante dos nossos olhos. Aqui no Brasil nós temos acesso livre à Bíblia e às vezes nós colocamos nossos olhos em coisas que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas. Pelo contrário, às vezes a gente olha coisas que vão acabar fazendo com que nos sintamos mal. Hoje nós temos as redes sociais em que as pessoas valorizam muito a estética, valorizam muito as coisas visuais, as coisas do momento, talvez até coisas de dinheiro, a parte de ostentação, enquanto nós temos livre acesso às coisas do alto, às coisas do céu. Então essa oração, apesar de muito para trás, muito lá no passado, apesar de não existir toda a modernidade que existe hoje, todos os problemas que nós temos com a internet, que a internet é uma bênção, inclusive esse devocional aqui só é possível por conta da internet. Muitas coisas são possíveis por conta da internet e edificam a vida, mas também existem muitas coisas que são ruins e apesar de não ter todos esses problemas, com certeza eles tinham problemas, coisas que não eram edificantes. E aqui a oração do salmista é: Senhor, desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis, e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos, que amo, e em teus decretos medito. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Conforme nós vamos temendo ao Senhor, nós vamos tendo mais sabedoria. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas possam entrar no seu coração, para que elas possam mudar a sua vida, te aproximando cada vez mais de Cristo.
nos aproximando cada vez mais de Cristo, para que nós possamos virar pequenos Cristos e até o momento em que Deus nos resgatará e nos transformará completamente em pessoas que servem a Deus com todo o nosso ser, que nós seremos livres de nossos pecados. Quer fazer oração para terminar e para abençoar o dia do pessoal? Senhor, obrigada por esse devocional, obrigada pela Tua palavra, que nós possamos meditar nela e que ela possa nos ensinar sobre Teus mandamentos e sobre a Tua boa vontade nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por esse dia, pela saúde de cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa estar com cada um, em cada lugar que cada um esteja, seja abençoando no trabalho, seja abençoando na faculdade, no colégio, no hospital, Senhor, que o Senhor possa estar entrando e cuidando de cada vida, de cada servo, e que o Senhor continue conosco durante todo esse dia. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.